novo hospital se o Governo gerisse bem os dinheiros. Continua a defender a construção do novo hospital? Continuo a defender, porque acho que é uma prioridade. Mas acha que os tempos que aí vêm são favoráveis à construção de uma obra daquela dimensão? Eu acho que se o Governo Regional diz que tem dinheiro para ampliar o Hospital da Cruz de Carvalho e remodelar o Hospital dos Marmeletes, com mais algum apoio do Estado, com uma candidatura a verbas da União Europeia, é possível, de forma faseada e durante alguns anos, construir um novo hospital. General Rodrigues, como é que se combate... Mas vou cortar mais na despesa corrente. Temos que avançar na entrevista. Já deu derrapagem nas obras. Temos que... Não é possível mais que o Governo Regional possa adjudicar uma obra como o Museu da Baleia por 1.600.000 euros e que essa obra, no final, custe 13 milhões de euros. O que é que aconteceu para isto? Alguém dá uma explicação. O Governo não dá. E, portanto, é nesta despesa que é preciso cortar. Na corrente e nas despesas... General Rodrigues, como é que combate, por exemplo, o problema do desemprego que já afeta muita gente na Madeira? Claro. Cerca de quase a chegar aos 20 mil, 18 mil. A Madeira tem um problema financeiro grave, conforme já vimos. Com uma elevada dívida, com o facto de termos essa dívida a representar hoje em dia 140% do produto interno bruto, com o facto de apenas 48% do orçamento serem receitas geradas na Madeira, isto é, 52% do orçamento regional, ou são verbas do Estado, ou verbas da União Europeia, ou endividamento, que agora vai acabar. E, portanto, nós temos este problema financeiro, criado pelo Governo Regional do PSD nos últimos anos, que prometeu, curiosamente, o Presidente do Governo, que nós seríamos, 4 anos depois agora, a Singapura do Atlântico, e afinal somos a Grécia ou a ruína do Atlântico. Os madeirenses não mereciam isto. Mas temos um gravíssimo problema económico, porque só se vai resolver o problema financeiro da região, das contas públicas, e equilibrá-las, se houver crescimento económico. E o modelo de desenvolvimento económico do PSD está esgotado. Mas está esgotado há muitos anos. Porquê? Porque esse modelo foi sobretudo assente em investimento e obras públicas. Há algumas necessárias, mas outras absolutamente desnecessárias, como eu já enumerei há pouco. Para além daquilo que falou. E descurou os setores produtivos. Descurou a agricultura, as pescas, o comércio, a indústria, designadamente as indústrias transformadoras, o próprio turismo. Houve um crescimento da oferta em número de camas que não foi acompanhado por promoção para haver maior procura. E mais, foi o Governo, foram as câmaras, foram organismos públicos, designadamente sociedades de desenvolvimento e empresas públicas, que levaram o grosso da fatia do bolo dos apoios da União Europeia. João Rodrigues, há duas áreas... Assim. Não, era só para a questão de criar emprego. O modelo de desenvolvimento económico tem que ser completamente alterado. A iniciativa privada, o investimento privado, os setores produtivos, pescas, agricultura, comércio, indústria, ou seja, haver menos turismo, tem que ser regional todo da o nosso região, desenvolvimento económico. É que há potencialidades económicas nestes setores que não estão a ser estimuladas, não estão a ser incentivadas. Só assim teremos mais empresas, mais emprego, mais riqueza e, consequentemente, mais receita fiscal que permita equilibrar as contas públicas e pagar a pesada dívida. General Rodrigues, para além dos cortes que serão necessários fazer, há quem diga que é preciso também aumentar a receita. E fala-se, por exemplo, na possibilidade de introdução de taxas moderadoras na região ou, inclusivamente, até de portagens na via rápida. Acha que poderíamos chegar a uma situação dessas? As taxas moderadoras já estão no acordo da Troika com o Estado português. Já se praticam no continente e já estão... Mas na Madeira não? Nos Açores. Na Madeira não, porque o Governo Regional do PSD... Mas acha que serão inevitáveis? Eu acho que a situação... O PSD conduziu de tal forma a Madeira uma situação financeira desastrosa que vai ser inevitável atuar do lado da despesa, mas também do lado da receita. Ou seja, antevê... O que eu espero... Antevê taxas moderadoras e também, eventualmente, a introdução de, por exemplo, como alguém tem falado, enfim, tem sido referido, de portagens na via rápida. Eu julgo que essa não é a solução. A solução é cortar do lado da despesa, do lado de quem esbanja, do lado de quem desperdiça. E não ir buscar mais dinheiro a quem já está sobrecarregado de impostos, a quem já passa por enormes sacrifícios e dificuldades, como são os cidadãos, famílias e empresas da Madeira. É por isso que eu digo que 90% do plano de resgate e de assistência financeira e da austeridade deve recair sobre o Governo Regional. E sobre as câmaras e sobre o setor público. E apenas 10% do lado da receita. E como é que se vai buscar receita? Alienando, por exemplo, obras da sociedade de desenvolvimento. Vendendo o extenso património
que o Governo acumulou e as empresas públicas nesta região. E podemos ir buscar mais receita. Agora, mais impostos sobre as famílias e as empresas, isso será comprometer o poder de compra, que já é baixo, e que ajuda, apesar de tudo, a manter a nossa economia, e vai, claramente, inviabilizar as empresas. Só o facto do Governo não pagar aquilo que deve às empresas e fornecedores, na ordem dos 1.000 milhões de euros, já levou à falência de muitas empresas e à perda de muitos postos de trabalho. Gostava de colocar... Só para lhe dar um exemplo, veja a que ponto este chegou. Há taxistas na Madeira que vivem do suor do seu trabalho diário, que têm dívidas do Serviço Regional de Saúde há 17 meses. Como é que uma pessoa destas consegue sobreviver? João Rodrigues, entrando enfim, nas questões mais políticas e político-partidárias, se o PSD não obtiver maioria absoluta nestas eleições, enfim, considerando que o PSD será o partido mais votado, o PP estaria disponível para eventualmente viabilizar um governo de coligação, a exemplo daquilo que acontece na República? Eu respondo já a essa questão, mas vou voltar à sua introdução inicial, dizendo que o CDS ambicionava ser segunda força política. Nós não ambiciona isso? Não, nós ambicionamos ganhar as eleições. Isso depende da vontade dos madeirenses e dos portuenses. Os partidos, quando concorrem às eleições, partem todos do zero. E, portanto, depende da vontade dos madeirenses e portuenses saber que força, que número de votos... Mas já ouvimos discursos seus em que disse claramente que queria ser o segundo partido mais votado. Agora, eu sou realista e tenho que atender ao histórico eleitoral. E o que eu tenho a dizer sobre essa matéria é muito objetivo. Se o PSD não tiver maioria absoluta, o CDS só admite viabilizar um governo do PSD se o PSD mudar de liderança e mudar de comportamento político. Ou seja, e de forma com o Dr. Alberto João Jardim não. Foi o próprio Dr. Alberto João Jardim que já declarou que se não tiver maioria absoluta, que se demite da liderança do PSD. Eu acho que os madeirenses e portuenses... Entretanto, já retificou, disse que se não tivesse condições para governar... Desta ameaça e desta chantagem. Entretanto, o Dr. Alberto João Jardim já retificou isso, já disse que se não tivesse condições para governar... E então vou clarificar ainda mais a minha posição. O CDS, com esta liderança do PSD, com esta forma de governar a Madeira que conduziu ao desastre financeiro, a uma gravíssima crise económica e a profundas carências sociais, não admite qualquer coligação com o PSD. Se o PSD mudar de vida, mudar de líder, mas isso é com o PSD, obviamente, então podemos conversar. Mas, Gil Rosa, assim como o Dr. Alberto João Jardim já defendeu um bloco central com o PS, a nível nacional, admito que possa propor ao Partido Socialista da Madeira, em caso de perca de maioria absoluta, uma aliança com o Partido Socialista. Nada me espanta. E no caso do PP, estaria disponível para uma aliança com o Partido... No caso do Partido Popular, estaria disponível para uma aliança com o Partido Socialista, por exemplo? Claro que não, porque o Partido Socialista não vai ganhar as eleições, nem é alternativa na Madeira. E porquê é que não é alternativa? O Partido Socialista fez no continente aquilo que o PSD fez na Madeira. Despesismo, esbanjamento, dívida, tornou Portugal num protetorado internacional. O que é que fez o Governo Regional do PSD? Dívida, despesismo, perda de autonomia, tornou a Madeira num protetorado da República. Aliás, devo lamentar. O senhor também faz parte, o seu partido faz parte de um governo a nível nacional que, nesta altura, está, enfim, a introduzir medidas penalizadoras, fortemente penalizadoras para os portugueses. Mas está a tentar recuperar o país. O Governo Central está a tomar medidas que são austeras. Mas há quem diga que só está a tentar pela via da receita e não propriamente cortar na despesa. Ser, obviamente, do lado da despesa. É porque lá como cá há muito para cortar do lado da despesa. Há muito esbanjamento e há muito desperdício. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista não tem moral na Madeira, nem autoridade, para dizer que é alternativa ao PSD. Porque a política que efetuou nos últimos 5 anos na República foi em tudo idêntica àquela que o Dr. Alberto João Jardim e o Governo Regional do PSD aplicaram na Madeira. Com alguma ironia, eu diria que o engenheiro José Sócrates e o Dr. Alberto João Jardim, que o PS Nacional e o PSD Madeira não são iguais, mas têm defeitos muito parecidos. Olhando para esta Assembleia Regional, enfim, sabendo o que se tem passado dentro da Assembleia, isso tem sido assumido praticamente por todas as forças políticas, que há alguma perda de qualidade da vida parlamentar. Como é que acha que isso se poderá recuperar? Eu acho que isso tem a ver com a subversão do sistema político regional, feita pelo PSD. O Governo subalterniza a Assembleia, o Parlamento, onde há uma maioria absoluta de deputados do PSD, deixa-se subalternizar em relação ao Governo regional. O Governo não respeita o Parlamento,
Raramente os secretários vão ao Parlamento dar explicações aos deputados. O Presidente do Governo limita-se a ir uma vez por ano na discussão do Orçamento de Estado e, portanto, estamos aqui perante o Orçamento Regional, estamos aqui perante um Parlamento que dimite-se da sua principal função, que é fiscalizar os atos do Governo e da administração pública regional. General Rodrigues, no caso de ser eleito para a Assembleia Regional, é nesta altura deputado da Assembleia da República, vai assumir o lugar aqui ou vai continuar na Assembleia da República? Isso vai depender dos resultados eleitorais, porque eu já disse várias vezes, e agora julgo com mais acuidade depois dos últimos acontecimentos, que grande parte, infelizmente, de decisões políticas e legislativas que vão afetar a vida da Madeira e dos madeirenses vão ser tomadas na Assembleia da República e não na Assembleia Legislativa da Madeira. Portanto, é lá que vai estar? Não, depende dos resultados. Vai depender dos resultados eleitorais e de eu tentar saber onde é que me posiciono melhor, se é na Assembleia da República, se é na Assembleia Legislativa. Portanto, nesta altura ainda não tem uma definição concreta se vai para o Parlamento Regional ou se vai para o... Não conheço os resultados eleitorais. Mas, de qualquer maneira, portanto, nesta altura, perante o eleitoral madeirense, não tem uma palavra, enfim, digamos que... Se o CDS-PP ganhar as eleições... Ficará aqui que será Presidente do Governo. Naturalmente que ficarei na Madeira. Como é que vai ser a campanha do... As minhas... A campanha do PP até 9 de outubro? Como é que vai ser? A campanha... Bom, ao contrário de outros partidos que afunilharam as suas listas nas máquinas partidárias, o CDS abriu-se à sociedade civil. Foi buscar a doutora Isabel Torres para número 2 da sua lista, antiga vice-reitora da Universidade da Madeira, presidente do CITMA, precisamente para dar um sinal de abertura à sociedade. E também integrou nas suas listas novos quadros do partido, que o melhor exemplo é o Dr. Mário Pereira, presidente do Sindicato Independente dos Médicos na Madeira. Foi um sinal que quisemos dar ao eleitorado de que não há homens providenciais, de que a alternativa na Madeira deve ser construída entre os partidos, mas com a própria sociedade. Portanto, vai ser mostrando as caras, esses trunfos, digamos assim, que o partido tem. Mostrando as caras e mostrando as medidas que estão neste programa, que se intitula Acreditamos nos Madeirenses. Porque é verdade que estamos a atravessar um período difícil. É verdade que os madeirenses já sabem que, devido à má governação do PSD regional e à má governação do PS nacional, vem aí mais dificuldades e vem mais austeridade. Mas é preciso acreditar. É preciso encontrar uma alternativa. E há duas alternativas, basicamente, na Madeira. A alternativa do despesismo, do esbanjamento, da dívida, de mais desemprego, que é protagonizada pelo PSD e pelo PS, e há a dívida do rigor, da boa gestão, dos dinheiros públicos, do apoio aos setores produtivos que criam emprego e que criam riqueza e que preconizam mudanças, que é protagonizada pelo CDS. General Rodrigues vai contar com Paulo Portas, nesta altura, ministro no Governo da República, nesta campanha eleitoral? O Dr. Paulo Portas virá à Madeira mais uma vez. Eu acho que os candidatos do CDS-PP são maiores e vacinados para fazerem a campanha eleitoral. Nós contamos com o apoio do CDS-PP nacional, agradecemos ao líder nacional o empenho que tem demonstrado, a coerência de posições em termos de denunciar o despesismo dos socialistas, mas também de acentuar o despesismo que existe na Madeira por parte dos sociais-democratas, do PSD, mas naturalmente que a campanha será feita pelos candidatos do CDS-PP da Madeira. Se me permite, eu gostava de uma palavra muito final, rapidamente, estamos mesmo... de dirigir aos madeirenses uma palavra e dizer-lhes que é verdade que o Governo Regional do PSD já se mostrou incapaz de resolver a situação financeira, de resolver os problemas económicos, muito rapidamente, de resolver os problemas sociais. Mas o CDS-PP acredita que o povo madeirense é capaz, porque já noutros momentos da nossa história, onde fomos atirados ao chão, soubemos nos levantar do chão com o esforço, o suor, o trabalho e as nossas capacidades. Muito obrigado, é por isso General que o Rodrigues. lema da nossa campanha é nós acreditamos nos madeirenses. Muito obrigado, General Rodrigues. É o ponto final desta edição. Voltamos amanhã, à mesma hora, para ficarmos a conhecer as propostas de Edgar Silva, o cabeça de lista da CDU. Boa noite.
A caminho